Não só mísseis puseram a Rússia de joelhos. O golpe real veio de onde ninguém olhava. Cada ponto de Moscou à Crimeia, do Mediterrâneo ao Cáspio, transformou-se em um campo de batalha. No céu, o escudo aéreo do Kremlin foi rompido. Em terra, as artérias de ferro do Império foram cortadas. Hoje, trens na Sibéria não circulam. Munição da Coreia do Norte não chega às linhas de frente. O Kremlin havia zombado das restrições do Ocidente. A aquisição de nossos vasos sanitários terá um custo. Mas a maior máquina de guerra do mundo é barrada por simples peça metálica ocidental de $10. Bem-vindo ao apocalipse logístico russo. Rússia é mais exército ferroviário que terrestre. Sua doutrina logística baseia-se em levar tanques e munição milhares de quilômetros por ferrovias. No entanto, o que estamos vendo agora é um punhal técnico perfurando o coração desta doutrina. O nome da crise aparece em relatórios militares e documentos industriais vazados com um termo muito específico: rolamento de rolos cônicos do tipo cassete. Este termo técnico pode parecer complicado para você, mas seu impacto em campo é devastador. Orgulho máximo da modernização de Putin. Vagões inovadores com 25 toneladas por eixo não funcionam com antigos rolamentos soviéticos lubrificados a óleo. Vagões para tanques, blindados pesados e carvão. 40% da frota. Começa o problema. Fabricantes de componentes críticos, SKF, Timken e Ansted Rail, saíram completamente do mercado russo após a guerra. Sem a tecnologia ocidental, logística russa ficou travada. Moscou virou-se ao Oriente. Fabricantes chineses e indústria nacional foram instados a tapar a lacuna, porém metalurgia não cede a ordens políticas. Rolamentos ocidentais usam tecnologia de aço desgaseificado a vácuo. Isso significa que não restam bolhas de ar microscópicas no metal, e o aço tem uma densidade tremenda. Esse padrão de qualidade não foi atingido em cópias chinesas por engenharia reversa. O resultado, desastre conhecido na engenharia como lascamento. Esses rolamentos ruins sob as rodas de trem com um tanque pesado começaram a quebrar, soltando pedaços sob carga e calor excessivos. Rolamento SKF original rodou 800 mil quilômetros sem manutenção. No entanto, as cópias locais se desintegram com 80 mil quilômetros. Isso não é uma simples falha, mas uma destruição sistemática. Quando rolamentos superaquecem, detectores térmicos na via captam calor e então travam automaticamente o trem. O único trem travado a 30 graus no meio da Sibéria para os 50 trens que esperam atrás dele na cadeia logística. Isso é chamado de trombose na logística. No entanto, o único problema enfrentado pelas ferrovias russas não está nas rodas. Há uma arritmia fatal nos motores da locomotiva. Principais locomotivas de carga da Rússia, especialmente os gigantes diesel 2TE25 km, dependiam totalmente do Ocidente por peças vitais. Sistemas de gestão do motor e injetores de alta pressão usavam tecnologias Bus e Siemens. Com as restrições, zerou o fornecimento de peças originais. A EZD recorreu a um dos métodos mais desesperados da história para combater essa escassez de peças: canibalização. Este método desmonta vagões operacionais, instalando as peças em outros para manter o sistema funcionando. Relatórios de 2025 mostram destruição em escala alarmante. Aproximadamente 50 mil vagões, ativo mais estratégico da Rússia. A frota inovadora, 15%, 20% da capacidade total, estão sendo canibalizados para outros vagões. Mas solução temporária causa desastre técnico massivo. O fenômeno conhecido na terminologia de engenharia como fadiga do metal é o elo mais mortal neste ciclo. Isso ocorre porque remover um rolamento ou sistema de eixo que percorreu milhares de quilômetros e cuja integridade estrutural foi comprometida e montá-lo em outro vagão reduz a capacidade de carga e a durabilidade dessa peça a um nível imprevisível.
Dados de USINT e análises técnicas mostram claramente que o uso de tais peças canibalizadas aumenta o risco de descarrilamento e acidentes catastróficos em 300%. Imagine pequena peça metálica gasta rachando na roda de trem levando tanques T-90 de 60 toneladas ou munição explosiva, frio siberiano. Naquele momento não é só um acidente de trem. A logística ao fronte vira desastre e para por várias semanas inteiras. Problemas impactam capacidade de carga da RZD. Relatórios vazados da RZD e análises setoriais indicam 93% da queda atual no carregamento russo decorre da falta de locomotivas. Essa decadência interna no sistema é acompanhada por ataques assimétricos vindos de fora, visando seu sistema nervoso. A inteligência ucraniana e células guerrilheiras na Rússia não tentam descarrilar trens. Escolheram alvo bem mais barato, mais esperto: gabinetes de relés. Essas caixas metálicas ao lado dos trilhos são os cérebros eletrônicos da sinalização, desvios e tráfego ferroviário. Quando um partidário abre uma dessas caixas com um pé de cabra e $5 em gasolina e ateia fogo, todos os semáforos naquele bloco ferroviário mudam automaticamente para o modo de segurança. Segundo dados verificados pela AP, mais de 145 tais sabotagens e incêndios criminosos ocorreram na Rússia e na fronteira europeia. Quando gabinetes queimam, o sistema cega. Trens devem parar. Passagem é só no modo manual, por comandos de rádio, a 10 km por hora, a passo de caracol. A logística militar, que deveria fluir a 80 km por hora, repentinamente paralisa. Forma-se atrás uma fila de centenas de trens. Sem atirar, guerrilheiros reduziram em 80% a velocidade de abastecimento do exército russo com apenas um isqueiro. A falência técnica inevitavelmente vira infarto econômico e sistêmico. Russian Railways não é só transportadora, é a espinha dorsal do Estado russo. Essa espinha dorsal está sendo esmagada sob o peso de um colapso financeiro, prejuízo líquido da ZD até setembro de 2025 e corte de 40% em investimentos e expõe a escala da crise. A gigante, sem dinheiro, elevou até 20% o frete para se manter à tona no mercado. Esse aumento foi o golpe final na economia russa, que já lutava contra a inflação. O custo do transporte de carvão, grãos ou aço da Sibéria para Moscou aumentou tanto que os produtores locais começaram a declarar falência. Esta crise econômica trouxe consigo um colapso dramático de recursos humanos. A RZD está enfrentando a maior crise de pessoal de sua história. Maquinistas qualificados, técnicos de manutenção e engenheiros de sinalização saem em massa da RZD. Simples. O Kremlin aumentou os salários no setor de fabricação de armas a níveis astronômicos para aumentar a produção. Por que um ferroviário consertaria trilhos no frio se pode trabalhar na Uralvagonzavod, fábrica de tanques, ganhando o triplo? Para conter êxodo, RZD passou a forçar engenheiros aposentados a voltar ao trabalho e reduzir padrões de pessoal. Há problema fatal. Tecnologia. O trem operado por um maquinista que se aposentou há 30 anos era uma máquina soviética com controles analógicos e medidores simples. Hoje, locomotivas da RZD são computadores gerenciados por telas, software e freios automáticos. É impossível trabalhador de 70 anos lidar com sistema digital. Reflexos não se adaptam. Essa situação não apenas desacelera os trens, mas também faz com que o risco de acidentes e erros sistêmicos aumente exponencialmente. O efeito cascata da economia vai direto à linha de frente, ao capacete militar. Crise de combustível começou com bombardeio a refinarias, mas colapso ferroviário gerou ciclo logístico vicioso total. Normalmente, escassez de refinaria atingida seria suprida por combustível trazido de trem, de outra região. Trilhos bloqueados. Vagões-tanque atrás de locomotivas quebradas na Sibéria. Tanques na frente ficam sem combustível, vias que os alimentam bloqueadas. O comandante russo em Donbas pode pensar que a falta de munição se deve à escassez de produção, mas a realidade é muito mais dolorosa. Produziram e embarcaram munição em vagões, mas locomotiva dos vagões
sucata longe, aguardando peças. Os fretes ferroviários da Rússia caíram ao menor nível em 15 anos por esses gargalos. Esses dados não são só estatística, provam que uma máquina de guerra parou. Com a dívida das estatais russas no auge em 2025, EZD, sem pagar fornecedores, secou até o mercado negro de sobressalentes. Sem fluxo de caixa, as rodas não giram. E agora na Rússia, a cadeia logística inteira da indústria às frentes de batalha parou. A famosa guinada do Kremlin ao leste, feita para driblar sanções ocidentais, agora sufoca sob escombros de suas ferrovias. O plano B geopolítico de Putin sempre foi contar com aquelas enormes artérias de aço, as ferrovias Baikal-Amur e Transiberiana, para transportar apoio militar e econômico da China e da Coreia do Norte. Porém, estas linhas sofrem agora o maior estrangulamento e gargalo da história. Ousada operação da inteligência ucraniana, SBU, no túnel Severomuysk, na Sibéria, explodiu não só um túnel, mas a única porta da Rússia para a Ásia. Para entender o checkmate estratégico, 3 pontos devem ser analisados. O túnel Severomuysk é a única passagem da Rússia. Esta estrutura de 15 quilômetros é o nó mais crítico e sensível da linha BAM. Golpeando o ponto, SBU prendeu suprimentos militares e combustível russos num gargalo a milhares de quilômetros. Isso indica que o exército russo parou na frente e também na origem logística. Sabotagem na Ponte do Diabo. A alternativa tentada pela Rússia após o túnel ser desativado paralisou completamente toda a linha. Isso prova o elo mais fraco da doutrina ferroviária russa. A arquitetura de via única sem redundância colapsou totalmente. Os trens pararam, só se acumulam. Por isso, milhões de projéteis de artilharia norte-coreanos não conseguem chegar à frente de batalha. Kim Jong-un pode estar fornecendo munição, mas a Rússia não tem mais a capacidade de transportar essa munição por 9.000 quilômetros. Trens passam semanas em linha única por cabines de sinalização queimadas e locomotivas quebradas. Na logística, chama-se gargalo, e a Rússia agora virou vítima da própria geografia. Aquelas vastas distâncias, vistas como profundidade estratégica no início da guerra, viraram pesadelo logístico. Doutrina kremlinista ruim. A doutrina militar russa, esmagar inimigo enviando sempre recursos à frente, apesar das perdas. Mas, se o duto que bombeia esses recursos rompe, a abundância é irrelevante. Tanques apodrecendo em armazéns siberianos ou balas fabricadas em fábricas têm valor estratégico zero, a menos que cheguem às linhas de frente. Sobretudo, esse colapso encerra a pretensão russa de ser a ponte eurasiana. China suspendeu o envio de cargas à Europa via Rússia, pois ninguém quer mercadorias queimando, roubadas ou presas indefinidamente na Sibéria. Sonho de Putin de centralizar o comércio mundial na Rússia sumiu na fumaça de gabinete de relés incendiado. É suicídio econômico, não só para a guerra atual, mas para a próxima década russa. Moscou é agora uma rota logística não confiável, frágil e tecnicamente falida. E nem vitória militar nem prosperidade econômica viajam por esta rota. Eis o essencial da questão. O poder de um império não se mede pelos mísseis, mas pelas rodas dos trens que os levam. E hoje, essas rodas não giram na Rússia. Uma crise de rolamentos de US $10 paralisou o exército bilionário. Faíscas que incendiaram gabinetes de relés reduziram planos estratégicos do Kremlin a cinzas. Cortadas as veias de ferro, não importa o porte, a morte é inevitável mesmo. O coração logístico da Rússia falha. Essa arritmia anuncia colapso total nas frentes. Então, o que você acha disso? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar análises exclusivas da PPE Global, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado, escolheu.